Olá pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos falar sobre a explicação do conteúdo da semana 3 do PET, volume 5. Vamos lá. Pessoal, antes de começar, lembre-se de se inscrever e deixar o seu like, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos, e continuar recomendando meus vídeos para você. Então, pessoal, a gente vai falar primeiro sobre reprodução sexuada e variabilidade. Então, a reprodução é um processo muito importante para garantir a continuidade da espécie. Então, se uma espécie ela não tem filhotes, fica difícil a gente conseguir manter essa espécie na natureza, né? Ela continuar existindo. A reprodução, pessoal, ela pode ocorrer de duas formas. A reprodução de modo sexuada, que vai ter a troca de gametas e variabilidade genética, e vai ter a assexuada, que ocorre sem a troca, né, de material genético e sem variabilidade genética. Explicando melhor agora, então, na reprodução sexuada ocorre a união de gametas, ou seja, células que são reprodutoras tanto masculinas quanto femininas. Na nossa espécie ocorre a união do espermatozoide com o óvulo, né? Então, o espermatozoide é a célula reprodutora masculina e o óvulo a célula reprodutora feminina. Então, quando há essa mistura de material genético, né, das células reprodutoras femininas e masculinas, a gente vai ter essa variabilidade. Agora, quando a gente tem uma situação que não tem essa variabilidade, a gente vai ter indivíduos clones, né? E além disso, pessoal, existem os organismos que têm reprodução sexuada, ou seja, que vão trocar gametas, que vão ter variabilidade genética, que estão separados em dois grandes grupos. Então, são os dioicos, aqueles que representam sexos separados em macho e fêmea. Então, por exemplo, a gente, né, que tem um representando o sexo feminino e outro masculino. E existem também os seres que são monóicos, ou seja, aqueles que possuem os dois sexos, o feminino e o masculino, dentro de si. Então, consequentemente, eles possuem os dois tipos de gametas, né, tanto feminino quanto masculino, e eles são considerados hermafroditas. Pessoal, esses monóicos, vou dar exemplos para vocês. As flores, existem muitas espécies de plantas que possuem as flores monóicas, né, que existem aí tanto o que produzem gametas femininos quanto o masculino. Então, o gameta feminino, por exemplo, de uma flor é o pólen, né? E o feminino é o óvulo que fica lá dentro, que a gente não consegue observar. Então, só esse exemplo aí para vocês começarem a familiarizar com esse assunto. A reprodução sexuada é super importante, porque, como eu já disse, ela vai garantir a variabilidade genética. E por que essa variabilidade genética é importante? Então, em uma família que a genética é super parecida, mas que há, né, a reprodução sexuada, então, por exemplo, existem pessoas na minha família que enxergam melhor que eu, que não precisam de usar óculos. Existem pessoas que são mais altas, outras que são mais baixas. E aí a gente vai ter a diferença entre as pessoas. E isso é muito importante para quando ocorrer uma mudança na natureza ou algo que a gente tem que se adaptar, a gente possa ter características da nossa espécie, né? Pessoas que se adaptam diferente de acordo com cada situação. E isso, gente, essa adaptação às situações que ocorrem, a gente vai culminar nos milhões de anos uma evolução. Então, a reprodução sexual é super importante. Quando a gente tem indivíduos que são clones, né, que não tem essa variabilidade genética, a gente tem que prestar atenção, porque se ocorre algum fenômeno na natureza, alguma diversidade, e esses clones estão lá, a gente tem que prestar atenção que essa espécie pode deixar de existir, se aquele material genético, né, se aquela característica não for ideal, tá, pessoal? Falando agora sobre reprodução assexuada, a gente tem alguns exemplos. Então, a gente tem primeiro a divisão binária. Então, vai ocorrer a divisão da célula em duas pelo processo de mitose, ou seja, vai gerar descendentes clones idênticos à célula-mãe. Então, a gente pode chamar esse número 1 aqui de célula-mãe. Essa célula-mãe, pessoal, ela vai se dividir, ela vai multiplicar o material genético aqui, igual ela tá fazendo. Você tá vendo que tá tendo esse que era apenas esse daqui mais escuro? Ela vai multiplicar o material genético e vai dividir a célula em duas, gerando dois clones, né? Ou seja, duas células que são totalmente idênticas.
Esse processo de divisão binária, ele também pode ganhar outros nomes. Então, por exemplo, a bipartição, a fissão ou cisparidade. São todos nomes idênticos, né, para a mesma coisa, que é a divisão binária, tá? Esse processo de reprodução, ele é muito comum nos indivíduos mais simples, então, por exemplo, as bactérias, os protozoários, que geralmente têm aí uma única célula. Então, fica mais fácil fazer esse tipo de reprodução, tá? Além disso, a gente tem outros exemplos, né, de reprodução assexuada, que é, por exemplo, o brotamento. Então, os brotamentos, eles são muito comuns em plantas, né? Então, você fala, brotou aqui uma mudinha, tem um outro brotinho aqui do lado, vocês veem com mais facilidade. Essa imagem que eu coloquei aí é uma hidra, que é um quinidário, que também faz esse brotamento. Então, os organismos, eles vão formar esses brotos na superfície do corpo, e eles vão se desenvolver formando outros indivíduos, que podem permanecer ligados, né, àquele indivíduo como esse aqui, ou simplesmente podem se separar, né, se tornando um organismo adulto. E esses que ficam unidos um com o outro, eles formam geralmente colônias, vivem juntos, todos unidos. Ocorre também muito comum esse tipo de brotamento nas esponjas marinhas, né, nos poríferos. Bob Esponja não é esponja marinha, não, é esponja de lavar louça, hein? Ele só vive no mar. As hidras, que é, por exemplo, essa aqui da imagem, e em plantas, tá? É super comum esse tipo de reprodução assexuada. Lembrando-se, reprodução assexuada não tem variabilidade genética. Pessoal, a esporulação, nesse processo aqui, são formadas células reprodutoras que vão liberar esses esporos. Esses esporos liberados, eles quando chegam em contato com um ambiente favorável, ou seja, um solo úmido, um solo tranquilo, eles vão germinar, né? Então, esse tipo de reprodução assexuada, né, sem variabilidade genética, sem troca de gametas aí, sem troca de... não ocorrendo esse tipo de coisa, ele é muito comum nas plantas. Então, a gente tem aí, por exemplo, musgos, que vão fazer esse tipo. A gente também tem fungos, muitos cogumelos fazem isso. Algas, protozoários vão fazer esse tipo aí de esporulação. Além disso, a gente tem outro tipo de fragmentação, de reprodução assexuada, que é a fragmentação. Então, como é que ocorre? Então, eu coloquei o exemplo de vocês de uma planária, que é um verme achatado. Então, a gente tem aqui uma planária, a gente cortou ela em 3, e esses 3 pedaços que foram cortados, eles vão originar uma nova planária. Então, esse pedacinho do meio aqui, ele vai crescer para cima e para baixo, vai formar uma planária novinha. Esse pedaço aqui que a gente cortou da cabeça vai formar um pedaço da cauda. E esse da cauda vai crescer em direção, né, a parte que foi cortada de cima, e também vai crescer. Então, a gente consegue ter esse tipo, né, de reprodução. Isso também vai ocorrer com as estrelas do mar, tá? Se você tirar um braço dela, ele vai desenvolver outra estrela a partir desse braço que restou. E aquele braço que foi perdido também vai crescer outro no lugar na estrela do mar, tá? Então, existem vários organismos que vão fazer a reprodução tanto sexuada e assexuada juntos, né? E a gente chama esse processo de alternância de geração. Então, plantas, quinidários, fungos também vão fazer esse tipo aí de alternância. E agora nós vamos falar sobre os invertebrados. Então, pessoal, os invertebrados são aqueles seres que não possuem coluna vertebral. E a gente vai ter alguns filos. Então, por exemplo, os insectos, que vão aí ocorrer os filos dos insetos, os poríferas com as esponjas do mar, os quinidários aí, que são as medusas, hidras, que eu mostrei também é um quinidário. Além disso, a gente vai ter aí os plateumintos e nemateumintos, que a gente chama de vermes. Então, os plateumintos, eles são os vermes achatados, né, os vermes planos, e os nemateumintos são os vermes cilíndricos. Então, um exemplo aqui que a gente tem, que eu coloquei pra vocês, é a lombriga, né, de verme cilíndrico, e aqui a têmea de verme chato, né, de verme achatado. A gente vai ter os anelídeos, que como exemplos aqui, eu coloquei a minhoca, mas também a sanguessuga também vai ser um anelídeo. A gente também vai ter aí o grupo dos moluscos, que são representados pelas lulas, pelos polvos, pelos caramujos, caracóis. E também nós vamos ter os equinodermas, né, que são representados aí pelas serpentes e estrelas do mar. Todos esses que eu citei aqui agora, eles são seres invertebrados e eles não vão possuir coluna vertebral, eles vão sustentar o corpo de uma outra maneira, tá?
Então, pessoal, falando aqui um pouco disso agora, as estruturas locomotoras, elas vão ser bem divergentes, bem diferentes entre esses grupos. Elas podem ser formadas de pequenas espículas de carbonato de cálcio, como, por exemplo, os poríferos, eles vão ter isso. Tem quinidários que vão utilizar o esqueleto de calcário, que aí vão se assemelhar a esses, que vão se assemelhar aos corais verdadeiros. A gente vai ter o esqueleto hidrostático, né? Aquele que a gente tem a água como sustentação. Então, a gente tem isso em alguns quinidários, em alguns equinodermos, né? Além disso, a gente pode ter o exoesqueleto formado de quitina, que é uma casquinha que fica em volta do corpo do animal, que é, por exemplo, os artrópodes, então, que é chamado de muda a troca desse esqueleto. Então, isso acontece muito com as cigarras, por exemplo, os grilos, gafanhotos e todos os outros artrópodes, até mesmo as aranhas. A gente vai ter o endoesqueleto de calcário, né, que o esqueleto faz parte, fica dentro do corpo e é formado de calcário. A gente vai ter também os animais que passam por esse processo de muda que eu acabei de falar, que dizem, que serve para permitir o crescimento do animal. Ou seja, né, como o esqueleto fica na parte de fora, ele funciona como uma armadura. Quando o animal precisa crescer, essa armadura ela não cresce junto com o animal, como acontece com a gente, com o nosso corpo. Então, o animal precisa tirar aquela roupa, aquela armadura, aquela coisa que está prendendo para ele poder crescer. Assim que ele faz esse processo de muda, né, de odiecdise, vai nascer um outro exoesqueleto, um esqueleto na parte externa do corpo dele novamente, em pouco tempo depois. Além disso, a gente tem os vertebrados, né, que são os animais que possuem a coluna vertebral. Todo mundo que possui a coluna vertebral, quando estava na gestação, né, quando estava sendo gerado ainda, tem a notocorda, que é um bastão que substitui no futuro, né, que é substituído, na verdade, pela coluna vertebral, pertencem ao filo cordata, né, ou seja, que eles têm corda, né, notocorda, coluna vertebral, tudo isso. E esses representantes, eles possuem esqueleto sempre ósseo ou cartilaginoso. Então, cartilaginoso, no caso, os tubarões, e as arraias e as cações violas, né, que são tubarões menores. E esqueleto ósseo, que é, por exemplo, o nosso caso, que tem a coluna formada e o esqueleto formado de osso. Então, exemplos aí de cordados, vertebrados, são um grupo dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Pessoal, então essa foi a explicação dessa semana. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até semana que vem. Tchau, tchau!